Graça e paz, boa noite. Estamos aqui em mais um quadro Entre Elas. Um prazer estar conectada com você. Então, que nesse instante você já pode começar a enviar o link que vai chegar para você. Comece a enviar para aquela sua amiga, para aquela pessoa que você queria que ficasse junto conosco, que participasse conosco. Amém, amados? É um prazer estar aqui com essas líderes preciosas, né? E mais um encontro que eu sei que foi gerado no coração do Senhor. Eu sou a pastora Joyce, um prazer estar aqui, como eu já falei, um prazer essa noite estar nesse bate-papo. E eu creio, amados, que você será tremendamente edificado através de cada conversa nossa aqui. Amém? Boa noite a todos. Meu nome é Luana, para quem não me conhece. É um prazer estar aqui, entrando na sua casa, né? Eu queria pedir para você, mulher, que muitas vezes a gente se agita durante a noite, não quer parar para sentar e escutar. Então, tira esse momento para você, se sente no seu sofá, porque eu creio que Deus planejou algo para a sua vida. E que Ele possa usar nossas vidas nessa noite para edificar a sua vida, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz. Eu me chamo Fátima e é um prazer estar aqui mais uma vez, que nós possamos aqui tirar algumas dúvidas, né, pastora? E que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor, né? Porque eu creio que foi o Senhor que preparou esse momento para nós e para vocês que estão em casa. Amém. Graça e paz. Meu nome é Zuíla. Estou aqui hoje, nesta noite, porque eu creio que Deus nos trouxe aqui para ter um encontro com vocês. E eu creio que Deus vai falar muito com vocês essa noite, que você possa ter um tempo para conversar com o Senhor e receber dele essa noite. Em nome de Jesus. Amém, amadas? Amém. Glória a Deus, né? Que toda honra, toda glória seja do Senhor nessa noite. Mas e hoje o nosso tema é um tema excelente. Nós vamos falar sobre fé. Amém? Eu creio que muitos estão pensando, nossa, sobre fé, a gente tem ouvido muitas palavras, muitas ministrações, mas eu creio, amados, que muitos também estão perdidos nesse momento, onde a sua fé tem sido abalada, não é verdade? Onde muitas verdades, talvez na sua cabeça, não seja mais verdade, a sua fé tenha se esfriado. Então, assim, eu não sei o que tem acontecido com vocês nessa noite, mas é algo que nós queremos compartilhar. Nesse momento, como está a nossa fé. E no vídeo eu perguntei, né, como anda a sua fé? E eu queria também que você participasse conosco. Se você tiver alguma pergunta para fazer para alguma líder em específico, para mim, ou eu fazer só a pergunta que nós vamos estar respondendo. Eu sei que não podemos responder todos, porque temos um tempo limitado, mas algumas perguntas nós vamos estar respondendo para você, amém? Então, escreva aí que nós vamos estar recebendo suas perguntas e vai ser um prazer, amados, estar junto com você nesse bate-papo. E como eu falei aqui, estava falando para as líderes, é um tempo desafiador para a nossa fé, né? É um tempo desafiador para nós cristãos, é um tempo desafiador para aqueles que conhecem o Senhor, que já ouviu falar do Senhor, mas é um tempo que realmente nós precisamos acionar a nossa fé. E então, amados, como é que está a sua fé nessa noite? E antes de nós falarmos sobre fé, eu queria que você entendesse um pouco mais, né? Às vezes, pastor, eu tenho muita fé. E muitas vezes nós não temos nem tanta noção do que realmente é fé. E eu queria perguntar para a Luana nessa noite. Luana, o que é fé? Como você definiria a fé para nós nessa noite? Bom, a fé é uma palavra tão pequena, né? 2 letras apenas, F-E. E assim, uma palavra tão pequena, mas de um significado extremamente importante para a nossa vida cristã. A palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, assim, o que é fé? Fé é a crença e a convicção da existência de alguma coisa, mesmo sem dado científico comprovando a sua existência. E o que é a fé em Deus? Eu costumo trazer sempre para a minha célula isso. É você colocar uma cadeira aqui e você ter a convicção que Jesus está aqui no nosso meio. Você crê nisso? Amém.
Você em casa crê nisso? Que assim como Jesus está aqui no nosso meio, através do seu Espírito Santo, Ele também está aí na sua casa. E muitas vezes, pastora, Fatinha, Zuíla, a gente, em meio a tudo isso que a pastora falou, a nossa fé tem sido abalada, não é verdade? Só que a palavra do Senhor diz que Jesus, ao subir aos céus, Ele falou, eu vou, mas eu não vos deixarei só. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o nosso amigo, o nosso conselheiro. E nesse tempo de isolamento, muitas mulheres têm sido tomadas pelo sentimento de solidão. Não é verdade? Devido não estar nos cultos, devido nos cultos presenciais que eu falo, devido não estar nas células. Muitas vezes esse sentimento de solidão tem tomado de conta do nosso coração. Mas eu quero gerar no seu coração a fé em Jesus Cristo. Amém. Que Ele está sim no nosso meio, Ele não nos deixa só, Ele não nos desampara. E essa fé convicta que temos que ter na nossa vida cristã é da existência de um Deus poderoso, que encontra-se no controle de toda essa situação. Verdade, assim como Luana falou, né? Fé é um nome tão pequeno, mas que nós precisamos todos os dias estar acionando a nossa fé, né, Zúlia? Todos os dias, né, Fatinha? Estamos ali dando uma injeção de fé. A gente fala assim, a fé é o nosso combustível, a oração é o nosso combustível, estar nos pés do Senhor é o nosso combustível. E hoje nós queremos trazer um pouco desse bate-papo para que você entenda. E assim como Luana falou, nesse tempo, não é, mas há muitas mulheres, há muitas pessoas, por não estar no presencial, acabam se afastando, né? A gente tem atendido pessoas, eu falo assim, porque as minhas também têm atendido pessoas que acabam esfriando. Ah, pastora, mas eu sinto falta. Todos nós estamos sentindo essa falta de ver a comunidade cheia, mas nós sabemos que também vai chegar o tempo, não é, amados? Mas todos os dias nós precisamos estar ali nos pés do Senhor e precisamos estar acionando a nossa fé. Amém? E a gente também, pastora, e você que está em casa, precisamos entender o que é fé e precisamos também entender o que é o nosso emocional. Porque tem coisas que é espiritual e tem coisas que é da nossa mente. E esses dias, pastora, eu fui atender uma pessoa que eu gosto de dizer para ela que ela é segundo o coração de Deus. Não sabe aquela mulher cheia de fé, determinada na obra de Deus. Aquela pessoa que você conta com ela, sabe? Que não perde célula, que não perde culto. E você sabe, assim, que é um coração enorme. E esses dias ela se encontrou num pânico tão grande, que ela disse, Fatinha, me ajuda, porque eu acho que a minha fé acabou. Sabe? E a gente precisa saber separar a fé do nosso emocional. Então, eu comecei a conversar com ela e eu entendi que ela precisava de ajuda médica, porque ela estava com pânico, e isso não era falta de fé. Os acontecimentos, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, muitas vezes nos traz medo, e isso é normal, o ser humano sentir medo. Mesmo a gente acreditando que Deus está no controle. Mas, às vezes, a gente tem medo, sim. Né? E tem casos que precisa ir para o médico. Então, eu aconselhei ela a ir para o médico e ela foi. E o médico passou um medicamento. E aí ela entendeu que era o emocional dela. Né? E, para a honra e glória do Senhor, ela está bem. E a gente precisa se entender, né? Separar a nossa fé do nosso emocional também. Amém? E isso é importante, amados. E a gente precisa separar e precisa trazer Jesus para ser o centro. Então, quem primeiro é o médico dos médicos? Jesus. Então, você primeiro vai estar nos pés do Senhor e vai deixar nem tudo, como que Fatinha falou aqui, nem tudo vai ser espiritual, mas nós sabemos que nós somos movidos pela nossa fé. Então, nós andamos, nós respiramos e por fé nós vivemos, né? Como
acho que a Luana falou, assim, nós andamos por fé, né, e não é por vista. Vista é aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por fé, como a Luana deu aquele exemplo, da gente colocar realmente a cadeira ali e colocar o pé. Nós não estamos pegando na cadeira, não estamos vendo, mas nós entendemos e cremos que está ali. Amém? E se você, amado, vai precisar de uma cura nessa noite, que você possa crer, que você possa ter fé, que o Senhor vai liberar essa cura para você nessa noite, seja dos nervos, assim como Fátima falou, assim como nós estamos falando esses dias, que as pessoas realmente são amedrontadas, são ansiosas, mas nós cremos que o Senhor vai trazer refrigério para você na sua vida. Amém? E nós não poderíamos falar de fé sem uma palavra do Senhor. Então, eu vou estar lendo para você aqui. Você pode só anotar aí, depois você lê, peça o direcionamento, peça a revelação do Senhor. Amém? Lá em 1 Coríntios 15, 58, fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Nós vamos estar comentando um pouco enquanto eu recebo algumas das perguntas de vocês. E nós vamos falar sobre esse versículo, não é, Zuíla? O que é que você acha nesse tempo da sua fé? Como você tem andado nesses dias? Não é? Aqui a palavra falou sobre firme, sobre ser constante, né? Algumas versões falam inabalável. Como tem sido, Zuíla, para você? Assim, amadas, todos nós passamos por dificuldades, passamos por problemas, passamos por lutas. Mas nós temos que ter a certeza no nosso coração que só Jesus é quem enfrenta tudo isso por nós. Então, não é porque eu estou aqui falando com você que eu não passo por essas dificuldades, essas lutas e essas batalhas que possa você estar passando hoje. Mas eu tenho a certeza e eu creio que o Senhor sempre está comigo nessas lutas e nessas batalhas. Então, amados, o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e o Deus de sempre. E eu estou aqui falando isso para você porque eu sou testemunha viva de tudo que Deus tem feito na minha vida. Quem conhece minha história sabe muito bem o quanto Deus tem feito por mim. E Ele fez tudo isso por mim e Ele pode fazer por você também. E a minha fé, ela é inabalável. Tem um dia difícil? Tem, claro que tem. Mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, de todas as situações. E que você possa crer que Deus está no controle de toda a situação da sua vida. E eu creio que hoje Deus vai falar com você, esta noite. Eu creio em nome de Jesus. E que você se afirme no Senhor. Mesmo que você esteja nesse momento, amado, em cima de uma cama, com uma dificuldade, alguma deficiência, alguma dor, algo que você já desistiu de enfrentar. Eu creio que Deus, essa noite, Ele vai lhe levantar. Ele vai falar com você essa noite e vai dizer: eu sou o médico dos médicos. Um dia Deus falou isso para mim. Amém. E Ele é o médico dos médicos para a minha vida. E eu vivo, amado, pela fé todos os dias. Quem me levanta e quem me sustenta e quem anda comigo é o Senhor. Amém, amados? Alguém quer falar alguma coisa? Zuíla? Assim, isso que Zuíla falou é muito, muito importante, né? Nós sermos firmes, nós sermos inabaláveis. Ela falou, eu vivo por fé. E nós precisamos começar a trazer isso à nossa mente. Nós precisamos realmente viver pela fé. Mas a gente vê o que vai acontecer amanhã, né? A gente vê o que vai acontecer depois. A gente precisa entender que o amanhã ao Senhor pertence. Como Zuíla falou, não importa se você está deitado, se você está acamado. Você precisa ter fé que dias melhores virão. Né? Até porque é por fé que nós vamos morar no reino dos céus. Então, se nós não tiver fé, nós nem lá vamos morar. Então, assim, realmente, nós precisamos estar acionando a nossa fé. Mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da dificuldade, a nossa fé precisa estar ali, né? Assim, você pode dizer para mim nesse momento, né? Você pode estar aí pensando assim, né? Zuíla, você fala isso porque você não está passando o que eu passei. Mas, amadas, eu quero dizer uma coisa para você. Se você conhecesse um pouco da minha história, você iria conhecer Jesus verdadeiramente na sua vida. E eu quero só dar um pequeno testemunho para você. Um dia, eu posso ter estado no mesmo canto que você está hoje. Mas Jesus, Ele bateu na minha porta, eu abri e Ele entrou. Então, na hora que você abre sua porta,
e deixa Jesus entrar, a sua vida transforma verdadeiramente. Quando eu vinha hoje para cá, que eu não venho de perto, eu venho de longe. Deus começou a ministrar no meu coração. E Ele começou a mostrar as maravilhas que Ele faz nas nossas vidas, quando nós aceitamos Ele na nossa casa, para cuidar da nossa família e das nossas vidas e dos nossos filhos. Então eu creio, amada, que essa noite Deus vai transformar a sua vida. Porque eu creio, porque Deus tem falado comigo durante esses dias. Ele não trouxe nós aqui em vão. É um encontro nosso com você e Ele. E eu creio que assim como Ele está aqui conosco, Ele está na sua casa também, Ele está lhe visitando essa noite. Então que você não coloque dúvida no seu coração que Deus não está aí, porque Ele está aí para fazer a obra na sua vida, assim como Ele fez a obra nas nossas vidas aqui. Porque todas nós estamos aqui, porque nós vivemos pela fé. E eu creio que você, a partir de hoje, vai conhecer e viver pela fé. Aí você pode estar pensando aí, mas eu não vejo Deus. Não importa, amada. O importante é nós sentir e ter a certeza que Ele está conosco. Porque Jesus, quando Ele foi, Ele mandou o Consolador. E quem é o Consolador? É o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E Ele está dentro de nós. Então você creia que Ele habita em você e Ele cuida da sua vida. Amém? Complementando o que Zuila falou, pastora. A fé vem pelo ouvir, né? A Bíblia nos respalda a isso. E muitas vezes, amadas, a gente tem se enchido de tanta notícia ruim. Não é errado você ligar sua televisão, se informar sobre o que está acontecendo, sobre esse momento de pandemia. Não é errado você paralisar um pouquinho e escutar. Até é bom a gente estar informada. Só que muitas vezes a gente tem ouvido só notícias ruins. Às vezes isso, de certa forma, tem esfriado a nossa fé. Né, os dados, as pesquisas, as coisas têm falado totalmente contrário do que Deus tem para as nossas vidas. E muitas vezes a gente tira a fé do Deus que pode fazer todas as coisas e coloca nossa fé em dados, do impossível, em pesquisa. Né? O Deus do impossível. Justo. A gente muitas vezes tem escutado coisas negativas, notícias ruins, e tem isso deixado esfriar a nossa fé. Ao invés de a gente escutar coisas que edifiquem, para que nossa fé seja alicerçada no Senhor. Então, que nós possamos também entender que é um tempo da gente policiar aquilo que a gente escuta. Porque se eu ficar dando ênfase demais às coisas ruins, notícias ruins, toda hora, dados alarmantes, isso vai me apavorar. E fica mais difícil minha fé estar constante no Senhor. É sim. Fatinha. Interessante que esses dias, como a gente está falando de fé, que fé, às vezes você acha que a fé tem que ser em grandes coisas, mas a fé ela está em tudo, em grandes coisas e em pequenas coisas. E eu precisei de um pendrive, e eu cacei por todo canto esse pendrive, com as minhas forças, né? Cacei, não achei. Eu falei, não, agora tem que ser com o Senhor. E eu me ajoelhei e disse, Senhor, eu preciso desse pendrive, Senhor. Me mostra onde ele está. Quando eu abri a gaveta, o pendrive estava ali. Então, isso é fé, né? Dizer, me mostra onde ele está. Então, ai, Fatinha, que coisa simples. Mas vocês não têm noção da minha felicidade em saber que Deus me escuta a todo momento. Isso é fé. Isso mesmo. A gente precisa ter a certeza que o Senhor está ali de ouvidos inclinados para nós. Temos uma pergunta aqui que alguém mandou falar assim: o que fazer para aumentar a nossa fé e não temer em tempo de crise? E aí, meninas, o que fazer? Eu respondo aqui. Vai, irmã. Assim, eu acho que a fé também é um exercício diário. Como assim? Eu não posso de noite por dia aumentar a minha fé no Senhor, crer que Ele pode. Não, eu acho que é um exercício diário. Eu preciso começar a ler a palavra do Senhor, saber o que Ele fez há mais de 2000 anos atrás e crer, como assim Zuila falou, que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Então, assim como eu falei, a fé vem pelo ouvir. Como? Se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu começo a ter intimidade com Ele, eu começo a acreditar nele.
trazendo um exemplo até para os nossos relacionamentos comuns. Não tem como eu ter fé em Zuíla, trazendo aqui para o nosso dia a dia, não tem como eu ter fé em Zuíla se eu não ando com ela, se eu não escuto ela, se eu não sei os feitos de Zuíla. Então, assim também é o nosso relacionamento com Deus. Para que minha fé venha aumentar, para que eu venha ter essa firmeza que Zuíla falou, essa constância que Fatinha falou, eu tenho que o quê? Exercitar a minha fé diariamente, saber aquilo que o Senhor fez no tempos passados, saber aquilo que o Senhor tem feito nesse tempo, e isso só é construído quando a gente constrói um relacionamento íntimo com Ele. Assim como o nosso Entre Elas, da outra vez que a gente falou aqui. Não tem, minha amada, para você que está em casa, você ser firme e constante nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, se nós não tivermos um relacionamento com Deus. Se nós não gerar no nosso coração a necessidade de buscar o Senhor, se nós não gerar no nosso coração a vontade de crescer diante da presença dEle. E à medida que eu vou mergulhando na sua palavra, à medida que eu vou mergulhando nesse relacionamento com Ele, minha fé vai sendo alicerçada. E eu falo igual um culto que eu ministrei aqui, nós não vamos ficar com águas apenas nos artelhos, nem nos joelhos, nós vamos mergulhar no profundo do Senhor. Amém. Fátima? Pastora, como a pastora leu aquela palavra, e no versículo fala também em estar firme, né? E aí me vem como estar firme, né? Principalmente no Senhor nesses tempos. Como eu posso estar firme? Então, eu comecei logo no início de tudo isso a ter um pouco de medo, né, das notícias, das coisas que estavam acontecendo. E eu comecei a buscar no Senhor. E aí o Senhor me lembrou do meu primeiro amor. Que muitas vezes a gente esquece e fica, eu quero aquele primeiro amor. Eu quero aquele primeiro amor. E o Senhor me lembrou no dia, a primeira vez que eu vim para aqui para a igreja, que até então eu achava que a minha vida era maravilhosa, sabe? Não precisava mudar nada, estava perfeita. Era tal. Isso. Quando eu entrei aqui, eu senti uma paz diferente. Eu senti um amor diferente. E eu não entendi aquilo. Quando terminava o culto, que eu saía, a minha realidade voltava da minha vida antiga. Aquele peso, aquela angústia que eu não sabia de onde vinha, porque até então a minha vida era perfeita. O segundo domingo, eu fiz a mesma coisa. Eu vou fazer um teste, porque eu não entendi. Então eu vim. Quando eu entrei, eu senti aquele amor, eu senti aquela paz, e quando eu saí, eu entendi que esse amor e essa paz só existia quando eu estava na presença de Deus. Então, para mim, hoje, ser firme, eu tive que ter a certeza, hoje eu tenho a certeza do Deus que eu sirvo. Aquele encontro ficou marcado na minha vida. Então, eu sei quem é Deus e eu sei quem eu sou em Deus. E aí me torna firme, porque, como Zuíla falou, as lutas sempre vão existir, as dificuldades sempre vão existir. Eu, como cristã, aquela que confia no Senhor, eu preciso o quê? Eu preciso, com sabedoria, aprender a enfrentar as dificuldades. Mas na presença de Deus, porque eu entendi que sem Deus eu não sou nada. É Ele que me sustenta, é Ele que me levanta, é Ele que me dá força para prosseguir, é Ele que me dá estratégia. É Ele, eu sou totalmente dependente dEle. E outra coisa, que esses dias eu também tenho aprendido, porque tudo isso que está acontecendo, gente, Deus tem nos ensinado muitas coisas. Porque é muito fácil pregar lá fora, é muito fácil dizer para as pessoas lá fora, seja firme, seja sábia. Mas e os de casa? Os nossos filhos, os nossos parentes? Né? A gente precisa, esse é um tempo de passar para os nossos que estão mais junto de nós, passar para eles quem é Deus, como se manter firme na presença de Deus. E isso tem mudado a minha vida. Até mesmo, eu comecei a pensar o seguinte, não é as 4 paredes que me fortalecem no Senhor.
Não é a célula que me fortalece no Senhor. Sou eu que preciso me fortalecer no Senhor. É bom estar junto. Nossa, é maravilhoso. Mas o domingo, que a gente já tem um encontro marcado com o Senhor, a terça-feira que a gente tem um encontro marcado com o Senhor, eu posso ter esse encontro marcado todos os dias com o Senhor. Da mesma forma que o meu coração acelera no domingo de manhã de dizer, hoje Deus vai falar comigo à noite, eu posso também fortalecer a minha fé e me manter mais firme dizendo assim, Senhor, mais tarde eu quero uma conversa contigo, Senhor. Senhor, tal hora eu vou entrar no meu quarto, Senhor, e eu quero a tua presença. Sabe por quê, minhas amadas, meus amados que estão nos ouvindo nesse momento? Quando eu entrava aqui na igreja, que eu falo meu primeiro amor, quando eu disse, hoje eu vou para a igreja porque eu sei que Deus vai falar comigo, e muitas vezes eu chegava aqui angustiada, triste, aflita, e eu saía fortalecida pelo Senhor. Hoje eu entro no meu quarto, seja na cozinha, seja lavando uma louça, banheiro, seja comendo, eu estou dizendo, Senhor, me fortalece. Senhor, eu entrego a minha ansiedade ao Senhor. O Senhor está no controle da minha vida. E é dessa forma que eu me mantenho firme, sabe? A gente não pode estar mudando de opinião. Não é importa. porque Deus não é homem para que minta, né? Então, se a gente tem fé e confia nas palavras do Senhor, nas promessas de Deus, nós precisamos ser firmes, né, Catinha? Exatamente. Então, não importa o que as pessoas vão dizer, porque chegam muitas pessoas para dizer, mas tu não é crente, por que está passando por isso? Isso está errado, isso está certo. Então, assim, pode dizer o que quiser. Eu sei que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Eu sei que Jesus é a minha salvação. E ponto. Amém. E essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. É aquilo que cremos, né? Aquilo que nos motiva. Zuíla, eu queria que tu respondesse aqui, nós temos outras perguntas. Como ter controle sobre pensamentos, coisas sem fundamento, mas que acaba nos apavorando e fazendo com que a gente fique paralisada. Como você falou naquele mais um pouquinho mais cedo, né? Que você se motivava na sua fé, você caminha pela fé, mas assim, como fazer quando esses pensamentos vêm, para que a gente não fique paralisada, assim como Luana deu um pouquinho, né? Falou que o medo, tudo, mas o que é que você fala, assim, para a gente passar? É assim, realmente é muito pesado isso aí que essa benção que mandou essa mensagem está passando, né? É verdade? Mas eu quero dizer algo para você, amada. Sabe como é que você enfrenta tudo isso? A palavra de Deus diz que nós temos que ocupar a nossa mente com as coisas do Senhor. Então, amados, nesse momento, você possa ouvir louvores, que você possa ler a palavra de Deus, que você possa procurar uma pessoa de Deus para conversar um pouco, e que você possa olhar para aquilo que você estava vendo antes, que está lhe deixando desse jeito, e abandonar, e buscar o Senhor. Buscar pessoas para lhe ajudar, pessoas que conhecem o Senhor verdadeiramente, que vai lhe dar conselho para lhe levantar. Tá bem, amados? Assim, muitas vezes, se você pode nesse momento olhar para mim e dizer assim, você está falando isso porque você nunca passou por isso. Olha, minha amada, eu já passei por muitas coisas, muito mais do que isso. Mas muitas vezes, a gente tem que buscar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Sabe? Você pode dizer também a outra coisa. Eu não consigo nem orar, eu não consigo buscar o Senhor. Eu costumo falar para minhas ovelhas, quando está assim, que elas entrem no quarto, se ajoelhem e chorem. Porque Deus, Ele fala para nós que o Espírito, ele intercede por nós. Então, que você nesse momento aí que você está passando por essa dificuldade, sem você saber como sair dessa dificuldade, desse problema, faça isso. Entre no seu quarto, se ajoelhe e chore. Porque eu creio que Deus vai tirar toda essa carga que está na sua mente. Mas depois que você terminar de chorar, que você vá buscar o Senhor e colocar louvores para ocupar a sua mente. Amém, amadas? E qualquer coisa, entre em contato com alguns de nós aqui, que a gente pode orar com você. Amém? Sim, então, à disposição. E como Zuíla falou, nosso secreto
né, mas é muito importante. Então, assim, nós não podemos impedir de vir um mau pensamento. De repente, a gente está aqui e veio lá, ai, meu Deus, eu vou morrer, né? Às vezes não diz nem meu Deus. Mas naquele instante passa, eu vou adoecer, eu vou fazer isso, eu não consigo mais aquilo. Então, assim, há pensamentos que a gente não vai impedir de vir na nossa cabeça. Porém, nós podemos impedir de descer para o nosso coração, daquilo nos dominar, daquilo fazer com que nós... como é que eu posso falar? A gente começa a respirar aquele problema, né? A gente pensou, um exemplo, a gente pensou, eu vou adoecer, eu vou pegar o vírus. E de repente a gente começa a respirar aquilo, viver aquilo. Aí o medo começa a tomar conta. Tudo começou no nosso pensamento, né? A gente estava até conversando aqui, a nossa mente, ela é o nosso campo de batalha. Nós precisamos entender que vai vir para a nossa mente, para depois criar raízes, para dali tentar, vem outras coisas mais fortes. Então, começa pequeno, você está ali no mau pensamento, e assim como o Willa falou, vai lá no secreto, né? De repente está difícil, Luana, hoje o negócio pegou, ora aí por mim, Fatinha do mesmo jeito, e isso é importante, amados, a gente saber que temos pessoas para orar conosco, para cuidar de nós, não é? Nós sabemos que o Abba Pai está sempre conosco, mas o Senhor também nos levantou para caminhar juntos, né? Para estar trilhando o mesmo caminho, então é muito importante, amados. Não tem como nós dar uma receita e dizer para você, se você fizer isso, não vai vir maus pensamentos. Vão vir, mas como o Zuila falou, não pode dominar, você tem que entrar no quarto, tem que chorar, tem que clamar aos pés do Senhor, tem que dizer, Senhor, hoje eu estou sem fé, Pai, aumenta a minha fé, Senhor, eu preciso olhar com os teus olhos, eu não sei o que você precisa pedir para o Senhor hoje, né? Nós estamos falando sobre fé, eu não sei como está a tua fé nessa noite, Luana falou, o fé é pequenininho, mas a palavra de Deus diz, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de quê? De uma mostarda, né? De mostarda, nós vamos fazer o quê, amados? Move montanhas. Então, assim, amados, vai vir os maus pensamentos, mas Deus é maior. Vai no teu secreto, ora, clama ao Senhor, diga, Senhor, eu não aceito, eu só irei morrer quando o Senhor me levar. Há pessoas que já estão trancadas, já tem pessoas que estão vivendo um medo tão grande, e nós não sabemos, amados, nem o dia, nem a noite, nem o horário, nós não sabemos qual vai ser o dia que o Senhor vai nos levar. Então, tem pessoas que estão sofrendo com antecipação, assim, trazendo para a sua vida uma prisão. E hoje nós estamos aqui para falar sobre fé, porque a fé, como o Zuila falou, a fé, ela está aqui hoje pela fé. Nós estamos aqui hoje pela fé. Nós estamos aqui hoje porque nós escolhemos acreditar. Então, nós podemos falar aqui e você talvez não acreditar, mas nós escolhemos acreditar nesse Deus que cura. No meio da crise, nós decidimos acreditar que Deus vai mudar sim. No meio da enfermidade, assim como Fatinha veio falando, os seus testemunhos, e se um dia você puder escutar, você vai ser edificado. Zuila entrou na igreja enferma, né, Zuila? Fé nem tinha, pode falar, fala aí. Ó, o horário, irmã. Vou contar um pouco do meu testemunho. Se eu vou contar o testemunho todo, a gente vai passar a noite aqui. Eu não sei se você vai aguentar em casa, né? Ouvir, né? Mas, amada, assim como o Fatinho falou, foi interessante ela falando que ela entrou aqui nessa igreja. Ela veio porque, vontade, porque quis mesmo, porque quis libertar daquele peso que estava, né? Então, foi o contrário. Eu vim a pulso arrastada. E aí, Deus fez tantas coisas depois, hein? Para você ver como Deus é bom, né? Deus Trocou o nosso fardo, né? Trocou o fardo, então. Eu lembro quando eu entrei nessa porta, eu vim arrastada, né? Eu vim porque meu marido queria vir. Aí tinha dois pensamentos, tinha duas alternativas para mim. Eu era desenganada pelos médicos, já tinha ido para todos os médicos e nenhum deles estava me dando diagnóstico nenhum, era só que não tinha mais jeito. E um dia meu esposo, ele foi para uma célula, me convidou, e eu fui também para essa célula. Só que eu ia para a célula, Madres, porque eu queria que meu esposo parasse de beber, né? Eu não estava procurando Jesus, porque eu não tinha mais fé que Jesus poderia existir. Porque 16 anos de sofrimento, não era só um dia, um mês e nem um ano, era 16.
Então eu já tinha clamado tanto por Deus que para mim não existia mais Deus, não tinha mais Jesus. As pessoas falavam para mim, não queria saber mais nem escutar. Mas assim, meu esposo ele veio para a célula, eu digo, então eu vou mais ele, se ele não bebe hoje, então eu vou com ele. Quando eu cheguei na célula, recebi um convite para vir no culto ao domingo, que Jesus poderia me curar. Eu respondi para o líder da célula que Jesus poderia curar qualquer pessoa, menos eu. Porque eu me achava uma pessoa tão ignorante, uma pessoa tão sofrida, tão abandonada por Deus, que para mim, ele não poderia fazer nada por mim. E mesmo assim, ele pediu para a gente vir e eu vim, arrastada assim mesmo. E quando eu entrei aqui sem querer, e eu gosto muito de falar sobre a mulher encurvada, lá de Lucas, capítulo 13, versículo 10, que ela parece muito comigo. Quando eu entrei aqui, que eu fiquei, começou o louvor, eu já estava tão desesperada da vida para ir embora, porque eu creio que não era só a enfermidade que estava sobre a minha vida, mas eu creio também que tinha demônios querendo impedir de eu ser feliz. De eu ser feliz, de eu ter uma vida transformada. Na hora do louvor, eu puxei meu esposo para ir embora e ele não foi. Ele falou para mim, fica aí. E eu fiquei, né, parada, em cima de 2 cadeiras, porque eu não conseguiria ficar em pé, porque eu tinha um problema seríssimo na coluna e não podia ficar em pé. Mas, de repente, assim como Deus falou para aquela mulher encurvada, ele falou comigo da mesma forma. Ele disse que hoje seria o dia da minha cura. E eu procurei com quem Deus estava falando naquela hora, mas era comigo mesmo. E Deus foi até a mim e Ele fez a minha cura. Ele me curou. Ele curou e libertou meu marido na mesma noite. Mas, amados, eu quero dizer uma coisa para você. Eu sei que nem muitas pessoas já me fez essa pergunta, eu sei que você vai fazer aí. E se Deus entregar de volta a tua enfermidade, tu abandona Ele? Claro que nunca, jamais eu vou abandonar o Senhor. Sabe por quê? Porque a cura que Deus fez na minha vida não foi na minha enfermidade, foi no meu coração. A primeira cura, a cura mais importante que eu recebi nessa noite, que eu entrei nessa casa, foi a cura do meu coração. Então, amados, além dele ter transformado a minha vida, ele ter trocado o meu coração, aquele coração egoísta, aquele coração orgulhoso, aquele coração que não acreditava que ele tinha existência nenhuma, ele fez a cura do meu físico, e ele me deixou uma pessoa normal. Uma mulher que passou 16 anos trancada por conta de depressão e por conta de enfermidade na coluna, porque não podia andar, tinha vergonha de andar, e um casamento destruído. Ele reconstruiu tudo isso. Eu estou resumindo tudo, porque se eu for falar tudo, eu vou passar a noite. Então, amado, assim como ele fez isso comigo, ele vai fazer com você essa noite. Porque nesses dias, Deus tem me mostrado uma mulher aflita, uma mulher pedindo socorro, assim como um dia eu pedi. E ele disse para mim falar para você hoje. Amém. Jesus ainda faz milagre. Ele ainda faz milagre. Ele faz aquele mesmo milagre que ele fez na Bíblia, ele faz hoje aqui. Sabe por quê, amado? Porque eu sou testemunha viva. E eu costumo dizer para as pessoas, eu ando e vivo pela fé. Então, amado, a minha fé é inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja glorificado, né? E é verdade, amado. Se você puder ouvir o testemunho de Zuíla, é muito forte. Assim como das outras líderes também. Fátima também tem testemunho muito bonito sobre enfermidade. E é isso mesmo. Se hoje você voltasse a ficar enferma, você deixaria de servir o Senhor? Deus deixaria de ser Deus? Né? E para nós, a fé é isso, amados. Se Deus faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Se Ele cura, Ele é Deus. Se Ele não cura para nós, Ele continua sendo Deus. Porque o Pai tem um plano maior para nós do que apenas cura física. Né, Zúlia? É isso que Zúlia usufrui hoje, é muito mais do que ela poder andar normal, amados. É uma paz que, igual nos falar, que é uma paz que nós temos, que só pode vir do Senhor. É a paz que excede o entendimento humano. Amém? Eu quero perguntar aqui uma pergunta para a Luana. A gente vai estar já encerrando, mas pode mandando pergunta, interaja conosco, seja abençoado e nos abençoe também, dando seu testemunho aí, escreva, depois nós vamos estar lendo, sabe, o que entre elas tem ajudado você, né, esse quadro se tem edificado a tua vida. Então a gente quer que você interaja junto conosco.
E nos perguntaram assim, vou passar para a Luana. Muitos se perguntam, aonde está Deus nesse momento? Amadas, assim como Zila falou sobre a constância dela no Senhor, né? Que se a enfermidade voltasse, ela falou com convicção, eu serviria o Senhor da mesma forma. E essa constância que a gente tem buscado no Senhor, muitas vezes a gente se depara como Tomé, né? A pastora já falou sobre isso no discipulado. Eu só acredito se eu colocar a mão ali nas suas chagas, Jesus. Muitas vezes a gente se encontra dessa forma. Onde é que está Deus em meio a tudo isso? Só que, minha amada do Senhor, Deus encontra-se no controle de toda essa situação. Eu nunca deixei de crer, desde o primeiro dia que houve a paralisação até hoje, que se o nosso Deus quisesse nos dissipar assim, tudo isso acabaria. Mas o nosso Deus, Ele tem um controle do tempo, Ele sabe de todas as coisas. Assim como eu estava falando com os Willans e tudo isso começar, Deus, Ele está provando nossa fé em meio a esse tempo. Onde é que está a nossa fé? Onde é que está a nossa constância? Onde é que está Deus nesse momento? Muitas vezes, o inimigo das nossas almas lança esse dardo sobre os nossos pensamentos para que a gente venha o quê? Enfraquecer. Mas nós temos que responder com a constância. Deus é Deus e Ele está no controle de toda essa situação. Aqui eu encerro com a história que hoje à tarde eu orando sobre o Entre Elas e o Senhor me trouxe à memória. Fala-se de um menino que entrou no avião. Eu acho que vocês já ouviram falar dessa história. Ele entrou no avião e aquele avião entrou em turbulência. E todo aquele pessoal que estava dentro do avião começaram a se apavorar, começaram a gritar, começaram a clamar. E aquele menino de 10 anos se encontrava-se sossegado. E quando tudo isso passou, aquela aeromoça chegou para ele e falou: menino, você não está assustado? Você só tem 10 anos. Com tudo isso que está acontecendo, por que você não se agitou? Por que você não gritou? Por que você não esberrou? E o menino falou para a moça: moça, eu não tive medo, porque quem está dirigindo esse avião é meu pai. E é isso que eu quero trazer para as nossas vidas, mulheres. Nós temos que ter a convicção de que quem que está dirigindo a nossa vida é nosso pai. Chega da gente estar tomando o controle. Uma hora eu dou o controle ao Senhor, outra hora isso é inconstância. E nós não podemos mais, como mulher de Deus, andar sendo inconstante. Eu tenho que crer mesmo que eu não vejo. Sabe, se eu adoecer, se eu ser contaminada por essa pandemia, Ele vai continuar sendo Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. É claro que a gente não deseja isso, mas Deus é Deus e basta. Nós temos que entender e ter a convicção de quem é o nosso Deus. Nós temos que entender que Ele está dirigindo esse avião. Muitas vezes vai vir medo, vai vir aflições, assim como todas as meninas aqui falaram, vai vir angústia, vai sim, porque nós somos aqui na terra e sujeitos a todos esses sentimentos. Mas eu não posso deixar que esses sentimentos dominem a minha vida. Eu não posso deixar que o sentimento de pavor, de incerteza, de medo domine a minha vida. Porque enquanto todos estão agitados, eu tenho que crer que Deus está dirigindo o barco. Eu tenho que crer que Deus está no controle da minha vida. E é essa convicção que nós temos que andar. Mesmo se a doença chegar, né, como o fato de Jó. Às vezes a doença vai chegar, e aí? Onde vai estar o meu Deus? Onde é que está Deus diante de toda essa situação? E eu respondo para você, Ele continua no controle. Amém. Verdade, amados. Nós também cremos que o Senhor continua no controle. E cremos que toda essa situação, amados, vai ser para que nós possamos sair mais fortes. Né? Nós sempre falamos sobre desertos. E desertos são passagens difíceis nas nossas vidas. Não é? E eu creio que muitos de vocês que estão assistindo, estão conectados com nós essa noite. Muitos de vocês estão passando esse deserto, estão passando esse tempo difícil.
Mas nós estamos aqui para dizer, amados, que Deus continua no controle da tua vida. Mas assim como Luana falou, é essencial você dar esse controle para o Senhor nessa noite. É essencial você entender o que é a fé. A fé é o firme fundamento daquilo que nós não podemos ver. Amados, nós não podemos ver que o Senhor está aqui, mas eu creio e eu sinto que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, eu sei que o Senhor está ouvindo as nossas orações. E essa é a fé, amados. Esse é o tempo que nós devemos acionar mais ainda a nossa fé. É no tempo difícil. Amados, não existe deserto para sempre. Deserto é passageiro. E esse momento também vai ser passageiro. Esse momento também vai ser onde nós vamos ser glorificados. Ah, pastora, mas e se acontecer, como Luana falou, de vocês chegarem a se contaminar ou chegarem à enfermidade? Deus vai continuar sendo Deus. Para nós, Ele vai continuar sendo o nosso Abba Pai, aquele que nos pega no colo, aquele que nos dá o afago dEle, aquele que nós sabemos e temos a certeza que nós somos vitoriosos nele. Sabe por quê, amados? Porque nós também temos a certeza que essa vida ela é passageira. Ah, pastora, mas se a morte bater na porta... Eu falo bater na porta, é que se alguns de nós, o Senhor nos chamar amanhã ou depois, amados, o Senhor vai continuar sendo Deus, o Senhor vai continuar sendo Jesus, e nós vamos para a glória com Ele, porque é a fé, é a graça dEle, é essa certeza que nós temos. Não é porque coisas ruins não vão acontecer, mas a nossa fé, ela é tamanha, que é independente da tribulação, independente da dificuldade, amados. Nós acreditamos que há um Deus que cuida de nós. E a última pergunta que fizeram para nós, assim, às vezes é difícil sentir a presença de Deus, é como continuar tendo fé nos dias que não conseguimos sentir a tua presença. E para nós encerrarmos, amados, o Senhor não vai vir, muitas vezes nós achamos que estar na presença do Senhor é nós estarmos aqui, de repente vai vir um vento, de repente o Senhor vem e tem que dizer assim, oi amado, hoje eu estou aqui. Amados, nós temos a certeza que o Senhor está nos escutando. Nós temos a certeza que nas nossas lágrimas o Senhor está enxugando. E nem sempre nós vamos sentir o arrepio, nem sempre nós vamos ouvir a voz nítida. Não é o nosso ouvido dizendo, Fátima, eu estou aqui. Não, a fé é isso. Eu entendo que o Senhor está aqui. Eu entendo que aquilo que eu estou passando é o Senhor. Porque assim como Luanda falou, Deus está no controle da nossa vida. Então que você nessa noite, eu não sei como se encontra, mas você possa levantar a tua voz e dizer assim, Deus está no controle da minha vida. Se você ainda não tinha entregado o controle remoto para o Senhor, né, Luana? Né, as meninas? Que você possa estar dizendo nesse momento, Senhor, eu te entrego o controle, porque pelas minhas forças eu não aguento mais. E um dia nós fizemos isso. Né? Se cada um de nós tivéssemos tempo, nós ia passar a noite aqui contando como nós chegamos. Quando nós entregamos o controle para o Senhor, é porque nós estávamos esgotadas. É assim como Fátima falou também, ela chegou achando que estava tudo bem, mas quando ela entendeu, quando ela conheceu essa paz, né, meninas? Quando ela conheceu esse amor, que hoje nós desfrutamos, e nós desfrutamos pela fé. Nós entendemos que pela graça nós fomos salvos. Foi pelo amor de Jesus que hoje nós estamos aqui. E que esse bate-papo possa ter edificado a sua vida, né? Que a partir de hoje você possa ter um novo norte sobre a sua fé, sobre a sua espiritualidade, sobre esse tempo. Se até hoje você duvidou de onde estava Deus, Luana respondeu, Deus continua no mesmo lugar que você colocou o Senhor. Onde você tem colocado o Senhor? Às vezes nós colocamos Deus também de escanteio, né? E queremos que Deus só faça a obra na nossa vida. E a palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos ser firmes, ser constantes, ser inabaláveis, para que nós sejamos abundantes na casa do Senhor. E ser abundantes, amados, na casa de Deus, é desfrutar de tudo isso que Deus tem nos proporcionado, mesmo em meio à tristeza. Nós ficamos tristes, nós nos decepcionamos, mas nós temos a alegria divina do Senhor. E essa alegria nós temos pela fé. Como Zuila falou, nós vivemos pela fé. Então, não é, amados, que nessa noite você possa também viver pela fé.
se você encontra-se enferma, eu queria que você fechasse seus olhos nesse instante. Nós vamos fazer uma oração que você possa acionar a sua fé agora. Coloque a mão no seu coração, coloque a mão na sua enfermidade. Abba, Pai, nós declaramos, Senhor, a tua cura sobre a vida de cada uma nesse instante, Senhor. Pai, cada uma que se encontra enferma, seja enfermidade física, seja enfermidade espiritual, Senhor. Pai, que teu Espírito Santo agora possa começar a tocar cada uma, Senhor Jesus. Pai, que a tua mão venha sustentá-las nesses dias difíceis. Pai, que o Senhor venha tocar na mente de cada uma, que você também possa abrir a tua boca e começar a declarar: eu te dou o controle, Senhor. Pai, o Senhor está no controle da minha vida, e eu declaro que toda enfermidade da tua vida caia sobre terra agora, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame um novo ânimo sobre a tua vida, que a tua fé venha ser ativada nessa noite, que você possa se olhar e dizer assim: ei, eu sou filho amado do Pai, eu sou filho escolhido do Senhor para viver esse tempo, e é nesse tempo que nós vamos glorificar o nome de Jesus. Amém, amados? Um prazer estar com vocês, um prazer estar com essas líderes maravilhosas. Um abraço para minhas outras discípulas, amo vocês, estamos com muitas saudades, né? Mas nós cremos que também temos sido bastante edificados nesses dias. Agradeço Luana, Fátima, Zuíla, né, por nós estarmos aqui, amados. É pelo Senhor e para glorificar o nome dEle. Então, fé. Essa é a palavra que você precisa determinar todos os dias da sua vida. E que o Senhor venha aumentar a tua fé nessa noite. Que Deus te abençoe.